Olá, Paulo, tudo bem? Bom dia, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Phil, queria trazer aqui, né, o primeiro assunto, são vários temas importantes. Primeiro assunto para a gente repercutir, depois da notícia aí da Oi propondo um grupamento de ações nessa proporção de 50-1. As ações estão caindo, inclusive eu já vou, antes de fazer a pergunta, deixa eu só trazer aqui com a Débora, em tempo real, como que tá agora, neste momento, Débora, para a gente já fazer a pergunta mais assertiva. Caindo quanto o Oi agora? 11,11% agora o IBR3 caindo. A gente tem aqui o papel, nesse momento, o IBR4 caindo 8,64%. Então fica o IBR3 aí nessa queda. A gente teve aí na abertura o papel a 32 centavos, né? E aí a máxima do dia foi 33 centavos, mínima 31. Vamos ver como é que a gente vai chegar até o final do dia com essa Oi, Paula. Tá certo, Débora. Phil, voltando então aqui pra gente falar mais sobre este assunto. O Oi sempre é polêmico, né? Tem aqui aqueles que amam, tem os que não gostam. Tem alguém que ama? Tem, Cabral, tem. Tem alguém que ama a Oi? Nessa Pô, eu vida falo mal tem da os Oi dois lados. desde julho de 98, quando ela foi Oi? privatizada. Quando virou a Telemar. Ela é ridícula desde lá, maluco. Mas aí por isso que você é massacrado no chat Por depois. isso. Porque pra mim a Porque Oi quem tá tem nas Oi na três ações carteira vai mais te ridículas xingar da Bolsa. agora. São 3 ações mais ridículas da Tá, Bolsa? sempre tem ela, IRB, fica umas ali, Qual vem que é a no terceira? Nubank, a Vamos lá. Nubank sai. É o Inter, aí comboio? sai. É o comboio, Cabral, que você chama? É. Comboio do pó. Comboio do pó. Vai virar opções. Mas vamos lá, Phil, queria entender sua análise aí. O mercado parece que não tá gostando dessa proposta, né? Caindo bem aí. Será que a chance desse grupamento, em vez de ser de 50, ter que passar aí para ser mais do que 50 ações para atingir acima do R$1 aí? Nossa, tem que cair bastante para chegar nesse patamar, né, Paulo? A nossa percepção, assim, é de que um grupamento não é um movimento aí que muda a situação econômica da empresa, né? Então, você está mudando a quantidade de ações, o preço por ação, mas em tese não é para você ter essa alteração. Assim, quando a gente tem esses fatores, assim, geralmente é uma coisa meio fator psicológico, assim, né? Que o mercado está acostumado com determinado patamar e tem uma desancoragem ali. É possível que caia, assim, depois do grupamento, mas esse movimento que a gente está vendo de hoje, a gente acredita que seja mais fatores psicológicos mesmo. Em paralelo, a gente está tendo um questionamento, né, da Oi, desculpa, da Claro, da TIM e da Vivo, acerca do processo judicial aí, do pagamento que tem que ser feito para a Oi, né, o valor que foi acordado inicialmente está sendo questionado por essas empresas, e isso é muito importante, né, então reduz a quantidade de dinheiro aí que a Oi vai receber pela operadora de telefonia móvel, e isso sim é relevante, né, mas a gente estamos tendo desenrolar desse processo aí no judiciário, mas sem notícias relevantes aí no curtíssimo prazo. Eu até falei acima de R$1, só para explicar. Cabral, acho que seria até importante a gente falar, né? Compartilha a minha tela aí, por favor. Compartilha aí. Vamos explicar porque, às vezes, tem pessoas novas chegando aqui na nossa programação para entender exatamente, né, a ideia de ser aí um agrupamento, porque o índice aí do Ibovespa tenta fazer... Aí, vamos lá, Cabral, explica você, Imagina vai, que você possui R$1.000, 1000 quantidades da Oi, tá, e ela vale 31 centavos. Então você tem R$310 de patrimônio. O que a empresa vai fazer? Ela vai pegar essa quantidade aqui e vai dividir por 50. Então significa que você vai passar a ter 20 quantidades. Só que seu patrimônio de vida não pode mudar, porque a empresa não aumentou o capital, nada. Então você continua valendo 310. Então quer dizer que a ação, ela passa a ser negociada por 15,50. Então podemos colocar uma chamada de vídeo. Oi pode parar em R$15 nas próximas horas. Breaking news. Breaking news total, bomba. Aí eu quero contar uma história. Pode tirar a tela. Quero contar uma história. Uma história real. Eu trabalhava, um amigo meu, ele é agente autônomo numa corretora no Rio. E a Net Cabo aconteceu a mesma coisa. Que era a Plim 4. A Globo ficava com a Net e o investidor com cabo. Era uma coisa horrorosa. A Net Cabo saiu de 10 centavos para 4 conto. E assim, semanas. E ela saiu de 4 conto para 10 centavos no mesmo período. Ela fez assim, vum. Aí o pessoal esqueceu. 10 centavos, ninguém lembrava mais de Net. A Net agrupou.
Então ela passou a valer R$2 e pouco. Só que a quantidade diminuiu. Aí um cliente desse amigo meu falou, vende toda a net. Tudo. Ele foi lá e vendeu toda a net. Qual foi a conta que o cara fez? Quantidade antiga com preço novo. Só esqueceu que estava agrupado. Só que, pô, nem acompanhava nada. Aí, quando foi ver o financeiro na conta dele, era o financeiro velho e não o financeiro novo. Foi ele, um delegado da Polícia Federal e um advogado invadiram a corretora do Rio de Janeiro. Fecha essa droga, só tem bandido aqui dentro, roubaram a minha grana, cambada de safado, não sei o quê. Tô ligando agora pra CVM. E na época que tinha muita mesa com cliente isso é anos 90. Então era muito comum ter corretora cheia de cliente. E o cara fazendo estardalhaço. Pô, o que houve? Só tem aí vários palavrões, não sei o quê. Tô com um amigo meu aqui, delegado, e com advogado. Alguém sai preso hoje daqui. Aí, pô, até acalmar o cara, acalmaram ele, não sei o que, vão pra sala. Aí foram pra sala. Eu só falo com o meu advogado do meu lado. Tá bom. Qual é a história, meu amigo? Eu mandei vocês venderem Plin 4, que era net cabo, e vocês sumiram com o meu dinheiro. Sumiram com o teu dinheiro? Sumi, eu devia ter Y e eu recebi Yzinho. Pera aí, senhor, deixa eu pegar o extrato. Olha só, no dia tal, a quantidade de Y virou J. E como a quantidade virou J, o preço aumentou, então teu financeiro não mudou nada. E o que o mercado ainda fez para piorar? Que eu acho que vai acontecer com a Oi. Preço gordo é mais fácil bater, aluguel é mais barato. Aluguel é mais barato por quê? Porque 1 centavo hoje é 3%. 1 centavo de R$15 não é nada. Essa ação vai voltar para 30 centavos. Escuta só. Aí voltando, pô, cadê? Aí foram ver que ele estava errado. O cara saiu, foi embora, transferiu toda a custódia e o cara nunca mais soube dele. Você viu que bom que hoje tem BMC News pra gente informar, falar sobre o assunto. Eu te digo o seguinte, o desdobramento, quando o preço tá alto, é bom. Cria liquidez do pequenininho. Quando o preço tá pequeno para engordar, fica mais fácil bater. Vamos jogar essa Oi de volta a R$1. Você concorda aí, Fio, que desdobramento é mais fácil do que o agrupamento? É verdade, esse ponto aí do proporcional, né, de você ter 1 centavo sendo 3% do preço do papel, isso aí com certeza contribui, né? A gente tem lá fora a mesma discussão sobre os preços que são 0,25, 0,75, e aí quando você teve a passagem para centavos, você diminuiu corretagem, você teve uma série de impactos aí. Ô Cabral, eu só queria que você explicasse, porque eu até acabei não formulando a pergunta. Na hora que eu falei lá do R$1, por que acontece esse tipo de agrupamento? Por que nesse caso específico? Você trouxe a tabela aí, mas para quem está acompanhando a gente, que está chegando agora, entendendo um pouco mais do mercado, queria que você falasse exatamente o porquê que esse tipo de ação muitas vezes é feita. Nenhuma ação pode participar de índice se é comum na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, se ela tiver cotação média dos últimos 30 pregões menor do que uma moeda do seu país. €1, $1, R$1. E ela passou desse R$1 há séculos. Então, para tentar entrar em algum índice, quando entra em índice, atrai fundos, atrai tesouraria, chama atenção de research e etc., ela tem que engordar o PU. Então, ela foi uma anda, viu? Engordou até 15. Porque se até chegar a 1, ela consegue entrar no índice por algumas horas. Tá aí. Porque vai voltar 1 de novo fácil. Bom, vamos mudar. Coisa ridícula, mano. Você já desabafou tudo a sua raiva de Oi? Eu tô detonado. Eu fiz uma live no YouTube que eu falei, Oi vai bater R$18 nas próximas horas. Breaking news. Aí durante a live eu contei toda a história. Maluco, Oi tem uma seita. A seita começou a invadir meu YouTube. Daqui a pouco vai ter aqui embaixo nos comentários a seita chegando. Vai, brinca com seita só pra ver o rolo que vocês vão arrumar. Tem uma seita sensacional. Uma seita dos amantes da Oi, maluco. Ai, deve se encontrar sábado, é só cachaça, né? Deve ser só corote, porque não tem dinheiro. Cabral, ele é maluco, gente. Olha lá, ele fica vermelho. Tira o Cabral do vídeo, deixa eu... Fio, deixa eu ir com a Débora, porque eu quero falar de Natura. Débora, mostra pra gente agora o papel de Natura, enquanto o Cabral se recompõe. Olha só. Vamos lá. Natura, vai lá, liderando altas aqui do setor e do índice Bovespa, né? Depois dessa notícia aí, trazendo uma movimentação de IPO que há muito tempo
já não acontecia aqui na Bolsa, aliás, a gente tem Natura subindo 17%, ou seja, mercado então recebendo muito bem. Fio, eu queria entender do seu ponto de vista, está no setor de varejo, esse é o momento para que a Oi faça essa movimentação que foi anunciada. Desculpa, para que a Natura, vamos lá, então reformular a PO, tá vendo? É aceita, já está atingindo aqui minha cabeça. Você viu, aceita, né, Cabral? Você viu, né? Esse é o momento certo para a Natura fazer realmente essa movimentação, na sua opinião? Olha, é um bom momento, sim, né? A Aesop é uma unidade que tem tido resultado muito bom, né? E nos últimos anos, o preço que foi pago é bem inferior aí ao que a gente tem nas primeiras sondagens aí de avaliação do que seria o valor de mercado da Aesop hoje, numa eventualidade aí do IPO. E eu acho que, sim, faz muito sentido, né? É um movimento que não conserta a companhia, né? Hoje o problema da companhia não é a Aesop, hoje o problema da companhia é, em primeiro lugar, a parte internacional, né, fora de América Latina, de Avon e Natura, mas ajuda bastante, né, ajuda na avaliação do mercado, porque especula-se que a Aesop pode chegar a valer até metade do valor de mercado da Natura hoje, então isso sendo formalizado aí e explicitado para o mercado pode melhorar a avaliação da companhia como um todo, e tem também a questão dos executivos, né, porque como a Natura como um todo tem muitas unidades indo mal, a remuneração dos executivos que é atrelada à unidade que eles tocam podia estar sendo comprometida, isso foi muito argumentado aí, e com o IPO da Aesop, a companhia tem mais legitimidade aí para melhorar a remuneração dos executivos da Aesop, que tem feito um bom trabalho. Então, acho que é uma excelente notícia, né? Acho que o mercado também acha, né? Estamos vendo aí quase 20% de alta no papel no dia, e é muito bom. Agora tem que passar no board, né? Isso foi anunciado aí pela diretoria, tem que passar no board, tem que passar em assembleia também e fazer esse IPO aí. Analistas estão destacando aí grandes desafios no radar, né? A Paula está aqui me soprando, aliás, sobre isso, mas pode destravar essa operação, de acordo com alguns analistas, pode destravar, tem um potencial, né, para destravar mais de 50% de valor em termos aí da companhia. É que acho que a companhia, Débora, depois você pode até olhar, mas se eu não me engano, ontem à noite eu estava lendo sobre esse assunto, acho que a perda no ano é 68%. Já vamos no ano, né? E essa seria aí uma ação, desde que o novo CEO assumiu, né, a Natura aí em Co, tentando destravar aí, fazendo esse movimento, né? A gente tem destaque abrindo aí, Dé? O ano tem 39,74%. No caso, nos últimos 12, aqui a gente faz a conta na conta de 2022, na verdade, não contando últimos 12 meses. Aqui a gente tem que ver se ele, de repente, pode estar acumulando aí 12 meses. Mas aqui a gente tem 2022. Em 2022, 39,74% de perda ainda acumulada para a Natura, mesmo com essa alta aqui de hoje. Ô, Fio, como que você avalia, né, exatamente, você acredita que essa ação aí, exatamente, essa mudança, reestruturação da empresa pode realmente, então, conseguir destravar esse valor, fazer essa recuperação dessa perda aí do último ano? Então, se a gente deixar a Aesop de lado, né, a gente tem a Natura aí com a unidade de Natura e Avon, América Latina e Brasil, indo razoavelmente bem, e a unidade internacional indo bem mal, e a unidade que é a Body Shop, né, que é uma marca separada, também sem muita perspectiva, assim, eles compraram a um preço que foi tido como caro, conseguiram colocar algum resultado ali, mas nada que fosse muito satisfatório. O mandato do novo CEO é um mandato que, na minha cabeça, faz sentido, é bastante interessante, é o que a gente tem visto em outras companhias bem-sucedidas aqui no Brasil, né? Uma colocação assim, de mais responsabilidade na gestão local, das marcas locais, né? E uma maior agilidade aí na tomada de decisão para se adaptar mais rapidamente às preferências e às novas demandas dos consumidores. O cosméticos é um setor que é bastante competido, mas a gente gosta muito, assim, porque tem algumas barreiras de entrada importantes, né, como, por exemplo, marca, poder de marca é uma coisa muito importante, é um ticket baixo, é bom que melhora a sua resiliência aí num cenário de deterioração econômica, de renda, né? Então é um negócio que a gente gosta muito. A gente acredita que a recuperação da Natura é uma questão de tempo, né? Então, por o negócio ser bom, a companhia ter boas marcas, a gente acredita que eventualmente eles vão encontrar esse balanço aí. Mas o mercado está cada vez menos disposto a esperar e pagar o preço disso, é o que a gente viu. Então, como vocês bem mencionaram aí, a gente teve uma queda aí
muito substancial, né? Desde do topo do preço da companhia, a gente teve mais 70% de queda, muito em função não só do pessimismo atual, mas também do otimismo no pós-aquisição da Avon, né? No pós-aquisição da Avon, eles colocaram lá o guidance do que ia acontecer, como é que eles vão fazer o turnaround da companhia, e o mercado premiou bastante, né? Então, os múltiplos de Natura ali início de 20, final de 20, estavam muito altos mesmo, início de 21, e aí, conforme o guidance deixou de ser cumprido, né, a partir do resultado do terceiro trimestre de 21, a gente teve a deterioração aí nos resultados, o mercado puniu bastante. Então, vimos uma mudança aí que a gente já viu em alguns outros casos aí no passado, né, como, por exemplo, Cielo, Stone, vimos alguns casos aí de empresas que eram referência no setor, e aí não só perderam posto, como passaram a ser tidas como bastante deterioradas. Uhum. Fio, ainda no setor de varejo, mas agora olhando, né, para o setor como um todo, a gente tem, por exemplo, um dia de alta, bastante otimismo, a gente tem aqui grandes varejistas, por exemplo, numa queda. Via caindo mais de 2%, Magazine Luiza 2% também de queda, Grupo Soma, C&A, Marisa, Amer 3, enfim. A gente tem uma deflação, e isso é muito positivo aqui para a nossa economia, é claro, mas a inflação em si ainda continua em 2 dígitos, e a inflação em si ainda continua alta, e isso acaba impactando diretamente o setor. Aliás, desde o princípio a gente já vem assistindo esse impacto direto no setor de varejo. Mas temos aí datas que poderiam, né, ser bastante otimistas, aí poderia trazer uma movimentação bastante otimista para o setor. Eu queria entender se do teu ponto de vista, apesar mesmo a gente tendo essa deflação, você acha que a inflação pode ser o principal drive que está nesse momento ainda travando o valor para esse mercado de varejo, que está ainda impactando e ainda fazendo com que companhias, né, caiam e, enfim, fiquem tão descontadas como a gente tem assistido no mercado? Eu acho que não. Acho que, primeiramente, o problema não é nem inflação para o varejo, o problema é o remédio para a inflação, que é o juros, que a gente viu uma alta muito expressiva, né? E isso freia muito o consumo. Aliás, é o próprio propósito do aumento dos juros, é frear consumo, e o consumo sempre é cortado onde ele pode ser cortado, né? A família sempre vai escolher deixar de trocar geladeira fogão ao invés de deixar de comprar carne, né? Então, é uma escolha que acaba prejudicando, né? Na toa que se chama varejo discricionário. É uma escolha discricionária das famílias de comprar os bens, né, que são linha branca, eletroeletrônicos em primeiro lugar. É por isso que é um setor muito volátil na bolsa, é um setor que tem lucratividade muito variável, é um setor de margem baixa, enfim, tem todos os defeitos que a gente já sabe, é um setor bastante competido, especialmente aqui no Brasil, é bastante competido, né, mas os preços de mercado estão muito na lama, e a gente viu, né, então, a gente viu uma apreciação muito grande desse setor. Então, você olhar assim, hoje está caindo, mas na janela de 3 meses, a gente está aí com o Magalu subindo 54%, Via subindo 43%, 46%. Então, as empresas se recuperaram de uma forma bastante robusta nesse terceiro trimestre agora de 2022 na avaliação do mercado, né? Que é, na nossa concepção, aí muito em função do fim do ciclo de alta de juros, né? Então, os juros sempre aí ditando as rédeas do que vai acontecer no varejo discricionário de uma forma bastante forte mesmo. Então, vimos essa valorização, a nossa perspectiva é de continuidade, tá? Então, independentemente do Black Friday e Natal, e temos aí da Copa do Mundo, temos eventos aí para acontecer, serem acima ou abaixo do esperado, a nossa perspectiva é de melhora do varejo, tá? É de estabilização da inflação, eventual início do ciclo de corte de juros no ano que vem, e melhora, né, dos números do varejo e das perspectivas para o varejo ao longo desse período. Ô, Fio, você tocou num ponto aí importante, né? Esse último trimestre, essas movimentações aí, principalmente para o varejo, esse, né, Copa do Mundo, Black Friday, Natal, enfim, né, esse último trimestre, isso acaba que, de certa forma, muitos analistas que passam por aqui, a gente sempre trata aí desses assuntos, visões, o clima aí desse otimismo acaba sendo, às vezes, dividido para perspectivas em relação ao varejo, acaba dividindo aí alguns analistas, você trouxe a sua opinião, mas dentre estas varejistas, quais que você acredita que poderia destacar aí pra gente que podem, talvez, de repente, ser até mais beneficiadas aí pontualmente por conta desses eventos? Olha, os negócios são muito parecidos, assim, é muito difícil de eu te dizer se uma tem uma perspectiva de ser mais beneficiada. Todas têm uma parte financeira muito robusta, todas vendem os mesmos tipos de produtos, assim. A Magalu
por um acaso tem uma pauta aí, um sortimento consideravelmente maior do que a Via e Americanas, né? Mas todas estão indo por esse caminho aí de aumento de sortimento, de aumento de marketplace, né, da dinâmica de marketplace, para você ter terceiros vendendo os produtos na sua plataforma, que é um negócio que a gente viu muito ao longo dos últimos 2 anos aí, crescer bastante. Então, não diria que tem uma favorita não em desempenho, tá? Cada companhia tá num momento particular, né? A Magalu tem uma estratégia que na minha cabeça faz muito sentido, que é de diversificação, afinal de contas, o varejo é um negócio bastante sofrido, é o que a gente viu, por exemplo, com a Amazon lá fora. Hoje, se a gente viu o resultado da Amazon, o lucro da Amazon, tanto varejo americano quanto varejo internacional, muito abaixo do que, por exemplo, negócios como o negócio de data center, que é o negócio principal aí da Amazon em termos de resultados, de lucratividade, né? E a Magalu teve a notícia aí ao longo desse mês de outubro que vai dar início aí ao seu primeiro videogame, né? Vai ter a primeira produção aí do Magalu Studios de jogos de videogame, tá indo por esse caminho de tecnologia de uma forma bastante direcionada, né? Com a aquisição do Ike Fome, com a aquisição de canais, né, como o Jovem Nerd. Então, eu gosto muito da estratégia da Magalu. É claro que também é uma empresa que está muito mais cara, né, do que, por exemplo, a Via, tem uma especificação aí de mercado. Acredito que as três são boas operadoras de varejo, tá? E é um negócio muito competido mesmo e difícil de operar. Então, não é à toa que a lucratividade e o resultado dessas empresas está sofrendo. Deixa eu só trazer... Epa, quase... Agora foi no gaguejamento aqui, né? Deixa eu só trazer uma pergunta aqui do pessoal do chat. É o Vinícius San, que está aqui no chat trazendo uma pergunta para ti. Ele pede para você comentar um pouco sobre a Raizen, né? Raiz 4, em relação à compra da Cosan e também comentar um pouco sobre a Vale. Ele queria entender quais são as suas perspectivas sobre as duas empresas. Lembrando que a Vale teve esse relatório de produção divulgado essa noite, né? Sim. Então, vamos lá. Primeiramente, acerca da Raizen. A Raizen é uma companhia que, na minha concepção, ela está numa precificação bastante alta nesse momento, né? Porque a gente está no final aí de um ciclo no final, talvez não no final, mas assim, alguma coisa próxima aí de um auge do ciclo de commodity que a gente teve, e todas as empresas de açúcar e álcool foram muito premiadas aí na bolsa. Teve essa aquisição, né? Que a gente viu, essa aquisição dessa empresa aí de tecnologia que a Raizen fez. Mas o valor aí da aquisição é irrisório, né, em relação ao tamanho dessas companhias. Então, o que fica para a gente observar, né, é o impacto que eles colocaram lá. Eles colocaram que teria um impacto bastante grande na lucratividade da companhia, se não me engano é 500 milhões de EBITDA anual, é muita coisa. Será muito bom se eles conseguirem esse resultado aí. Então, a Raizen é uma companhia que a gente gosta muito do negócio de distribuição de combustíveis, é um negócio bastante estável. Ultimamente tem tido bastante competição, né, com a entrada aí de Glencore, a entrada de outros players internacionais no mercado que antes era um oligopólio muito indisputado, né? Mas gostamos bastante. O negócio de açúcar e álcool já acho que está com muito prêmio na bolsa em geral nesse momento. E ia falando de Vale, né? Então, deve ter perguntado, até puxado pela aquisição aí, da 5% da Vale por parte da Cosan, acho que 6,4%, né? Um pouquinho mais. Aí, a gente gostou bastante do movimento, mas o mercado puniu por causa da questão dos dividendos, né? A gente imagina que seja por causa da questão dos dividendos. E o relatório de produção de Vale hoje, que saiu na verdade ontem, né, foi muito em linha com o esperado, né? A Vale já teve uma redução aí de guidance importante ao longo desse ano de produção de minério de ferro, eles que estão com essa meta aí de 400 milhões de toneladas para 2024 ou 2025, que é bastante ousada, né, bastante agressiva. Colocaram ontem um relatório de produção em linha com a meta para o ano, que foi revisada para baixo ao longo desse ano, né, mas que tem se mantido aí, é uma meta de 310 com 320 milhões de toneladas, né, então nessa faixa, né, de ficar a produção anual, e estão rumando para conseguir isso, sim. Então, devemos esperar, assim, um resultado de Vale pior do que o trimestre anterior, porque a gente teve uma redução no preço, mas ainda bastante satisfatório, né, um patamar muito bom de preço, por mais que seja abaixo do que a gente observou aí nos últimos 2 anos. Esse patamar de 90 com 100 dólares é um patamar bastante bom, é um patamar mais alto do que a média histórica de 75 dólares a tonelada, e com certeza vai garantir aí para Vale mais um trimestre de lucratividade, múltiplo muito bom em pagamento de dividendo.
Em relação ainda ao setor de commodities, a gente está falando aí sobre Vale, né? Vamos pegar algumas, já que a gente está falando também de commodity. Setor de petróleo, eu queria entender do teu ponto de vista, a gente está vendo aqui o petróleo hoje numa queda, existe uma grande preocupação em relação a dados de demanda, inclusive, que isso acaba impactando diretamente aí o setor, a cotação da commodity. E aí, no teu ponto de vista, eu queria entender se você tem aí uma boa perspectiva para o setor de petróleo, porque a gente já viu alguns analistas bastante otimistas, principalmente em relação a alguns papéis do setor, vendo inclusive ser um momento agora muito mais para companhias ligadas à commodity de petróleo do que de siderurgia e mineração. Você concorda com isso? Olha, eu concordo sim que o momento para petróleo é melhor do que o momento para aço e minério de ferro, mas a gente está num momento aí de preço de commodities em geral bastante alto. A gente já viu uma realização muito grande no ácido e no minério, né? A gente teve no ano passado, minério negociando acima de $200 a tonelada, então um patamar muito alto de preço. A gente já teve uma boa realização do preço, enquanto que o petróleo a gente não teve ainda, né? A gente teve o petróleo aí, chegou a negociar nos $130, estou falando do contrato Brent, né? O contrato europeu, chegou a negociar nos $130 o barril, um pouquinho acima disso, ali no auge da crise da Ucrânia, agora está no 90, mas esse 90 é um patamar muito alto ainda, né? Hoje, como você mencionou, estamos com uma queda aí expressiva, já está negociando abaixo de 90, está com 89 ali, mas a gente considera que o petróleo está num patamar bastante alto assim, de preço. É claro que tem questões mercadológicas aí justificando, né, que é um equilíbrio de oferta e demanda que é muito puxado por uma perspectiva de oferta baixa no médio prazo, porque a gente está vendo as maiores companhias de petróleo aí do mundo, nomeadamente as americanas, né, principalmente as americanas, com menos investimentos do que o que é usual, então um pipeline aí de projetos para entrar em operação que é reduzido, e isso está causando, na nossa perspectiva, esse preço mais alto, mas a gente acredita que não vemos um motivo, assim, uma motivação para que o petróleo tenha uma nova disparada. Assim, a gente acha que está muito no preço já, esse resultado excelente que as companhias petrolíferas têm tido, e não estamos, assim, estamos inclusive não recomendando entrada em ações de petróleo nesse momento, né? Então, independentemente de Petrobras, né, que Petrobras tem toda uma questão muito particular de ser uma empresa estatal, as demais a gente até gosta bastante do ponto de vista operacional, mas o múltiplo está bom, mas o price action no curtíssimo prazo acaba sendo muito em função do preço do petróleo mesmo, e a gente não vê muito trigger de alta no curtíssimo prazo, não. Perfeito. Só para poder passar aqui, né, como está o setor agora para o pessoal, no nosso monitor de mercado. Aliás, quem estiver acompanhando a gente pelo Profit da Anelógica, por favor, já abra o monitor, acompanhando com a gente o mercado ao vivo. Vibra Energia sobe 3,79%, Ultrapar 3,62% agora. A gente tem Prio também em alta, 2,62%, 3R Petróleo 2,12%. Os papéis de Petrobras permanecem aqui em queda, 0,35%, 0,33% de queda para Petro 4. Petro 3 mais ou menos no mesmo patamar, Enat 3 agora cai 0,60%, viu, Paula? Tá certo. Débora, Fio, só pra gente encerrar, seu recado aqui, o recadinho final pro pessoal que tá aqui nos acompanhando. Você mencionou aí Vibra e Ultrapar, é importante salientar que essas companhias não estão tão expostas assim a preço de petróleo, né? Elas são comercializadoras, são negócios inclusive que a gente gosta bastante. A Raízen também é distribuidora, né, através do posto Shell, mas também tem o negócio de açúcar e álcool. Então, segue a nossa lógica aí. Então, para mensagem, né, para o investidor, a gente está falando muito de eleição agora, também na reta final da eleição, todo mundo muito com ânimos bastante altos, né, e devemos ver bastante volatilidade, né, especialmente dependendo aí do resultado da eleição. E meu recado para o investidor é que não entre muito em pânico, não, e foque no longo prazo, né, mantenha uma composição aí da carteira em linha com o que ele tá em mente, sem tentar muito fazer uma operação assim de curto prazo para se beneficiar, porque tradicionalmente o resultado disso é melhor quando você é muito mais experiente. Assim, o investidor individual não costuma ter muito sucesso. Tá certo, muito obrigada, Fio Soares. Um abraço para você, toda a equipe aí da Orma. Abraço, bom dia, muito bom trabalho.